Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Agora nós vamos fazer a correção dos exercícios da última aula. Número 1, o que é um polígono? Um polígono é uma figura plana com um contorno fechado, tá ok? Exercício número 2, é para explicar cada um dos elementos do polígono. Letra A, o que são os lados? Os lados são os segmentos de reta que compõem esse polígono. O que são os vértices? Os vértices são os cantinhos, os pontos. A prof vai explicar novamente no desenho que tem lá no exercício número 4. Então, os pontos são os vértices, ou ainda posso dizer que os vértices são o encontro de dois lados. Letra C, os ângulos internos são os ângulos de dentro. Os ângulos externos são os ângulos de fora. Letra E, as diagonais. As diagonais são segmentos de reta que unem dois vértices não consecutivos, ou seja, dois vértices que não estão um do lado do outro, tá? Exercício número 3 diz assim: dê o nome de cada polígono conforme o número de lados dele. Se ele tem 3 lados, ele é um triângulo. Se ele tem 6 lados, ele é um hexágono. Se ele tem 4 lados, ele é um quadrilátero, tá? Se ele tem 8 lados, octógono. 13 lados, tridecágono. 10 lados, decágono. 9 lados, eneágono. Agora, 7 lados, heptágono. Se ele tem 5 lados, pentágono. Se ele tem 11 lados, ele é um decágono. Se ele tem 20 lados, icoságono. Se ele tem 12 lados, dodecágono. Agora a prof vai explicar as partes que compõem um polígono, ok? Vamos lá. Aqui eu desenhei um quadradinho, né? Esse quadrado aqui, ele é um polígono, né? O lado AB, então aqui, quais são os lados que compõem esse polígono? O lado AB, que é um segmento de reta, o lado BD, né? O lado AC e o lado CD. Esses lados aqui, eles compõem esse quadrado aqui. Quais são os vértices? Os vértices são esses cantinhos aqui, que são esses pontos. O vértice A, vértice B, C e D. As diagonais. As diagonais são essas linhas aqui, ó, que a definição dizia assim: segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Ou seja, que une esse vértice com esse vértice aqui, ó. Aqui eu tenho uma diagonal, ó. Aqui o A e o B são dois vértices consecutivos. O A e o D são dois vértices não consecutivos. Por que não consecutivos? Porque um não está do lado do outro. Então o A e o B, um está do lado do outro, por isso que são consecutivos. Então, as diagonais são dois vértices não consecutivos, essa linha aqui. E aqui eu tenho outro vértice. Ângulo interno. Aqui eu tenho o ângulo interno, tá? E esse cor de rosinha... Opa, caiu aqui o meu super equipamento. O ângulo interno é esse ângulo aqui. Como é um quadrado, ele é um ângulo de 90 graus. E esse rosinha aqui que a prof fez é o ângulo externo. Se eu somar o ângulo interno mais o ângulo externo... Vou fazer de lápis aqui, ó. Somando o ângulo externo mais o interno, eu tenho 180 graus. Nesse caso aqui, esse vale 90 e esse também vale 90. Tá ok? Essa era a correção das atividades que a prof passou na última sexta. Tá ok? Daí vocês vão ver lá no Google Classroom, vão estar as atividades para vocês fazerem para essa próxima sexta. Um abraço e uma ótima semana.